Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, terça-feira, dia 26 de fevereiro, luz e paz sempre ao seu coração. Eu sou o Ricardo Melo, aqui com muito carinho do Instituto Namastê. E você já sabe, para participar, mandando sua pergunta, contando a sua história, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Gente, nós temos uma colocação aqui muito importante de uma senhora que pede ajuda para saber como lidar com desapego com relação ao filho que precisa sair de casa, que precisa seguir a sua vida, precisa mudar, precisa estudar. Eu escolhi essa pergunta porque ela trata do sentimento de solidão, não é? Que é representado também em muitas das nossas almas. Então, por exemplo, o caso específico dela, né? Ela mora com um filho que ela ama muito, naturalmente, é a mãe, e esse filho precisa seguir a estrada dele. Então, ele tem que sair de casa e ele vai deixar a mãe, abre aspas, sem a sua presença física. E ela não está dando conta de lidar com isso. Eu sei que muitas pessoas devem me escutar agora e falando, que frescura, não é? Que bobagem, que apego bobo. O menino tá aí, o filho tá ali, pode ver a qualquer momento. Mas não é assim não, gente. Cada um de nós tem a sua história, suas necessidades. O nosso campo emocional, ele tem muitos registros, muitas experiências que sem dúvida alguma, né, causam um impacto diferente em cada alma, em cada coração, em cada ser. Então, pessoas semelhantes a essa senhora que tem esse medo da solidão, a ponto muitas vezes de realmente entrar numa crise. Às vezes o filho vai morar numa cidade vizinha, né? Não é nem no outro país. Mas a pessoa não dá conta, por quê? Porque ela não consegue se visualizar sozinha com ela mesma. A gente muitas vezes acha que isso é saudade do ser que está indo, abre aspas, embora. Porque não está indo embora, né? Está mudando, vai para um outro local. Mas não. Esse é o medo da gente ficar com a gente mesmo. Então, é o que nós falamos aqui em algumas pílulas há muito tempo atrás. Mas vamos relembrar, meus amigos. Existe uma grande diferença entre solidão e solitude. O que é solidão? Solidão é esse sentimento de vazio que a gente sente. E você pode sentir mesmo estando no meio de um monte de gente. O que é solitude? É um sentimento de paz interior que você aprende a sentir mesmo quando fisicamente você não tem ninguém ao seu redor. Então, quando a gente vai se espiritualizando, a gente vai tendo esse momento com Deus, fazendo boas leituras, se tornando uma pessoa mais pacata, serena, não é? Quando a gente vai aos poucos se libertando do passado, aprendendo a viver no momento presente, isso é treino, vamos lembrar, né? Ninguém nasce pronto, não. É um processo contínuo, é um autotrabalho, é reforma íntima, né? Mas quando a gente vai dando conta, meus amigos, de fazer isso, nosso sentimento de solidão, ou sensação, melhor dizendo, né, de solidão diminui substancialmente. E a sensação de solitude aumenta de maneira inversa. O que isso quer dizer? Sem dúvida alguma, nesse momento, a senhora, a mãezinha que está se sentindo fragilizada, ou qualquer outra pessoa num quadro similar, precisa cuidar da própria alma. Não é ter medo de ficar sozinha, é fortalecer a sua solitude. Entende? É dedicar-se mais a mergulhar no seu próprio ser. Então, nosso conselho carinhoso é exatamente esse: invista no seu crescimento espiritual. Né? Faça o evangelho no lar, sempre vou recomendar isso. Busque, obviamente, uma casa religiosa que lhe ajude, porque às vezes pode parecer um conselho muito simples o que eu estou dando aqui, eu repito sempre, porque é um conselho simples mesmo. Só que ele funciona para muita gente como o primeiro passo. Não vai resolver os problemas, mas para muitas pessoas, estar em contato com outras, né, que vibrem numa mesma sintonia dessa questão do crescimento espiritual, falam a mesma linguagem, isso fortalece muito, meus amigos. Essa mãe precisa se abrir para a vida, talvez voltar a estudar. Eu não sei como é que é o caso específico, né? As necessidades, as limitações possíveis, mas não pode ficar centrado em si mesmo. Quando a gente se centraliza na gente e a gente se anula para a vida em prol de alguém, ainda que seja por um filho, a gente está deixando de viver. E aí você coloca um peso muito grande nas costas do filho que não é dele, porque o filho tem que seguir a vida dele. É assim que funciona a natureza, não é? E os laços de amor são eternos entre aqueles que se amam, mas não é justo que eles se tornem laços de prisão, fazendo, por exemplo, com que um filho se sinta responsável pela felicidade do pai e da mãe. Não, ele não é responsável pela felicidade do pai e da mãe, ele é responsável pela felicidade dele. Não é como você não é responsável pela felicidade do seu filho. Você é responsável, né? Você é responsável por amar o seu filho, mas você é responsável pela sua própria felicidade.
Então, perdão, às vezes eu falo rápido, eu vou me entusiasmando aqui, né? Que eu vou lembrando, gente, de tantos casos, vocês não fazem ideia, né? Eu vou lembrando um monte de casos aqui. Então, calma, solitude é a solução. Traga mais Deus para o seu momento presente. Traga mais paz para o seu momento presente. Traga mais autoconhecimento para o seu momento presente. Traga mais evangelho para o seu momento presente, entende? Isso vai te acalmar. Isso vai te trazer leveza, tranquilidade, para a gente não colocar um peso nos ombros de alguém que a gente ama que não é justo. Concorda? Imagina se fosse a situação inversa. Pelo contrário, talvez a vida está dando uma chance para essa mãezinha e para quem passa por uma situação semelhante de você entrar em contato com você, coisa que você tem fugido talvez há muito tempo e agora não vai ter mais como fugir. Isso é um presente existencial. Por mais que você esteja com medo, isso é um presente para você mergulhar na sua alma e descobrir o ser humano lindo que você é, mas que talvez você não tenha se dado conta ainda. Tá bom? E conta com a gente, com a Pílula do Evangelho, vocês nunca vão ficar sozinhos. Oremos sempre, né, gente? Conversemos com Deus e sigamos aqui avante, construindo o nosso destino com responsabilidade. Amigos queridos, em semana de carnaval, nós vamos falar do carnaval na sequência. Só lembrando, a gente está numa fase de pré-divulgação do nosso evento maravilhoso que vai acontecer ainda no finalzinho de março, ainda tem um tempo, dia 24 de março, um domingo lindo, anota aí, limpa a tua agenda, evento do Namastê, com a presença de amigos muito especiais, do nosso Rossandro Klinge, né, da nossa irmã Raila Pinheiro, do Alan Mitchell, companheiros que dispensam apresentações. Para quem não conhece, cada um deles tem um trabalho magnífico na divulgação do saber espiritual, cada um numa área, e eles vão estar juntos conosco no nosso congresso do Namastê em Belo Horizonte. O congresso vai acontecer em Belo Horizonte, vai ser domingo, gente, o dia todo, com presença do coral, da Casa Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, a casa em que Chico Xavier fundou o início de tudo, né? Então, essa casa linda que eu amo tanto e com muitas surpresas especiais. Vou torcer muito para você estar junto com a gente, hein? E as inscrições vão começar agora quinta-feira, depois de amanhã, dia 28. Fica ligadinho aí, que aí a gente vai abrir o link para todo mundo que desejar poder se inscrever, tá certo? Então, que Deus te proteja, te abençoe, te ilumine sempre. Como sempre, luz e paz para o seu coração. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e nada de medo da solidão, hein? Sigamos com a alma aberta para sermos felizes aqui e agora. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, gente. Muito breve.